Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Certa vez, um menino andava na margem de uma lagoa de águas geladas, quando percebeu outro menino, mais ou menos da mesma idade, se afogando. Não hesitou e, apesar do frio, lançou-se na água para salvar o desconhecido. Ao saber do seu ato heróico, o pai do menino salvo ofereceu-lhe uma recompensa, pois era rico. O pequeno herói recusou, alegando que pulou na água por um impulso, sem pensar nas consequências, mas, diante da insistência do homem, revelou-lhe um sonho. Queria estudar medicina, porém era pobre e não podia pagar. O homem, então, comprometeu-se a pagar-lhe os estudos, e assim o fez. Muitos anos depois, o garoto que quase se afogou se tornou um grande estadista e um dos mais importantes líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill. Churchill, porém, contraiu uma doença para a qual o único medicamento era a recém-descoberta penicilina. O descobridor do antibiótico, Alexander Fleming, era o mesmo menino que anos antes o salvara do afogamento. A compaixão de Fleming salvou Churchill por 2 vezes. Mas a generosidade da família Churchill não apenas garantiu ao estadista encontrar cura para sua enfermidade, permitiu também que toda a humanidade pudesse se beneficiar com as descobertas de Fleming ao patrocinar seus estudos. A nossa espécie, Homo sapiens, se distinguiu das outras que lhe antecederam por algumas características especiais e, sobretudo, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ficar indiferente diante da miséria? Como não se abalar ante as vítimas da violência? Como não se emocionar vendo uma criança passar fome? A compaixão é o nosso primeiro passo na direção do amor. E surge em nosso coração pela constatação quase inconsciente de que, em essência, somos iguais e dividimos o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar. O sofrimento de um, em verdade, é o sofrimento de todos. A compaixão nos faz humanos e é no exercício de nossa humanidade que nos descobrimos divinos. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um assunto que pode ser classificado como uma grande prova que alguns espíritos encarnados trazem em seu plano reencarnatório. Hoje vamos falar sobre superação. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Mônica Cabral. Mônica é professora, escritora e colaboradora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Mônica, seja bem-vinda ao nosso programa. Bem, obrigada e bom dia a você e bom dia aos telespectadores e nós agradecemos a oportunidade. São vários os conceitos em torno da palavra superação. Superar seria a mudança de uma situação má para uma situação boa. É ultrapassar limites, recuperar-se, mudar de atitudes através da aceitação e do esforço pessoal. Mônica, como você definiria superação dentro da sua ótica pessoal? No início, eu achava que a superação você iria atingir de um ponto para outro, mas ia ser só de uma vez. Nós sabemos que a superação ela se dá desde o nascimento, né? Quando você faz o esforço para sair pelo canal vaginal. Então, a superação ela é diária, é um somatório de atitudes que você vai enfrentando, né, no seu dia a dia. A gente vê essa mudança mais profunda, né, essa conversão, né, de enxergar o bem em tudo, né, transformar a situação negativa em situação positiva.
Transformar uma situação adversa numa situação favorável. Favorável, né? Enxergar o bom em tudo. Isso exige, evidentemente, um esforço pessoal. Exatamente, né? Porque normalmente, quando a gente quer se superar, a gente não pensa em se superar, pensa em superar os outros. Ser igual àquele que está lá na frente e que a gente não sabe qual foi o esforço que aquela criatura fez, né? A gente quer o objetivo pronto, a gente não quer fazer o esforço. E é necessário que a gente se esforce, até mesmo para criar as fibras do nosso caráter, né? A fortaleza, né? Construir esse alicerce da nossa vida. Por que você, particularmente, né, o seu caso pessoal, por que você reagiu à dor escrevendo o livro Não Troque as Pernas, Transforme o Coração? Na verdade, o primeiro livro foi Quem Quer Trocar um Par de Pernas, né? E foi interessante, porque eu estava com a mielopatia, né, o que eu digo uma falecida doença, que faleceu mesmo, e quando eu comecei, né, no tratamento da psicologia, da psicanálise, um dia entrei na hidroterapia, na clínica, e gritei, quem quer trocar um par de pernas? Porque realmente eu não aguentava mais essas minhas pernas, que eram pesadas, difíceis de carregar, né? Era um fardo. Era um verdadeiro fardo, né? Então, essa questão foi o momento que eu quis compartilhar a minha dor, né? Se bem que até então eu queria umas pernas lindas, maravilhosas, prontinhas para mim, né? Mas era necessário, quando eu gritei, entrei na piscina e foi todo mundo conversar, foi todo mundo trocar as pernas. Interessante que nesse dia o fisioterapeuta fez a observação, Mônica, ninguém teve dor nesse momento. Todos os pacientes deixaram a gente fazer o alongamento sem reclamar. Foi uma verdadeira diversão. E os clientes eram idosos, né? Então, mas até então eu não entendi bem essa mensagem, né? Cheguei em casa e fiquei refletindo. Aí uma amiga minha disse, Mônica, escreva um livro contando com essa história. Mas eu tinha um medo de ser escritora. Eu não queria ser escritora. Mais, né? Uma superação. Mais uma superação, exatamente. Por quê? Porque, para mim, né, eu tinha a visão de quem ser escritora era ser intelectual, né? Então, era um medo de enfrentar um público, né? Até que fiquei matutando e 2 dias depois escrevi, né? Aí comecei a analisar, né? Pedi a uma amiga minha que olhasse o texto. Ela disse, o seu livro está pronto, mande pintar porque é para criança. E passaram-se 2 anos eu tentando publicar e nada. Então, só 2 anos depois é que me veio a bênção da cura, né? Desse processo de superação, e que eu precisei escrever a última página. Quando o livro já estava assim, indo para a editora, eu disse, espera aí, me devolva aí, porque eu tenho a última página para escrever. Para mostrar a questão da esperança, da fé, porque eu não imaginava que isso seria possível, né? Seria possível, sim, eu ter a resignação, ter a luta, não desestimular, sempre perseverar, para evitar a minha ida para a cama. Porque, segundo os médicos, eu ia para a cama, ficava lá imóvel, né? Então, eu tinha que prolongar essa minha ida. Tem uma questão que me ocorre. Há diferença entre a dor e o sofrimento? Uma coisa está junto à outra? Olha, a dor, ela é inevitável, né? Ela é sua plantação equivocada que hoje desperta para lhe chamar a atenção. Essa plantação equivocada lá no passado, ou mesmo nessa existência, mas no passado, que você não sabe, às vezes, precisar onde, né? Agora, o sofrimento, ele é opcional. Eu sofro se eu quiser. Até quando eu quero sofrer, né? Até quando? Então, o tempo do meu sofrer, quem marca sou eu, né? Ou eu fico batendo na mesma tecla, ou remoendo os fatos, ou me lembrando, ou me xingando. Eu até achava assim, teve um período, não, eu estou assim, eu vou lutar, mas eu acho que eu nasci assim, para ser assim, foi Deus quem quis assim, é provação, é expiação. Era como se eu tivesse a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela.
Tem outra síndrome terrível, que é a do coitadinho de mim. Coitadinho né? de mim, A gente ter exatamente. pena da gente mesmo. Exatamente. O importante não é você se fazer de vítima, né? É você, nessa situação de vítima, de resgate, você saber ser essa vítima para transformar isso, transformar a sua dor em amor, né? Transformar o seu medo, o medo que eu tinha, né? Por isso que estava me paralisando, em amor, né? E que precisa disso, precisa o quê? Coragem. E coragem, muitas vezes, as pessoas acham que é um ato violento. Não, coragem é um ato de amor. E por ser um ato de amor, tem que ser manso e pacífico. Mônica, daqui a pouco eu vou lhe perguntar, no próximo bloco, se escrever o livro funcionou como uma catarse, se lhe ajudou a superar essas dificuldades. E não saia daí. A gente volta já com Mônica conversando sobre superação. Continuamos aqui com Mônica Cabral, conversando sobre superação. Mônica, a pergunta que eu deixei no ar no último bloco. Eu queria saber se o fato de escrever o livro, ou no caso de outras pessoas, buscar arte, buscar pintura, buscar a poesia, né, funcionou para você como uma catarse. E o que é que mudou na sua vida após a publicação dos livros? Olha, realmente funcionou, né? Porque eu passei a dividir com o meu próximo a minha dor, né? E passei a enxergar tudo aquilo que eu via no meu próximo de negativo, né? Que seria o cisco, mas enxergar em mim a trave. E foi daí que eu comecei, não, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que achar a solução certa para o meu problema sou eu. E comecei a fazer essa transformação. O espiritismo ajudou nisso? Ah, com certeza. Se não fosse a doutrina espírita, né, que me trouxe esse conhecimento da vida futura, de que a morte não existe, de que nós temos a cada dia novas oportunidades para crescer, teria sido assim, eu acho, um vazio, sabe, na minha vida. E interessante notar o seguinte, que muitas vezes a gente acha que para fazer o bem, para enfrentar um público, uma tarefa, a gente tem que estar puro, de coração, né? A gente tem que estar perfeito. Não. O bem que a gente vai fazendo, esse exercício, vai nos ajudando a gente se afastar do mal, a gente se transformar, né? Porque a gente enxerga a dor do outro de uma forma diferente, com mais respeito. Porque eu aprendi que todas as dores são irmãs. Todas as dores, elas precisam ser compreendidas, precisam ser respeitadas, né? Porque o meu limite, né, da minha dor, a compreensão que eu dou à minha dor, é só minha, né? Mas cada um dá a dimensão da sua dor, né? Então ela tem que ser respeitada. E é pessoal e intransferível, né? Exatamente. Você vivencia. Mônica, os seus livros, né, são dois, não é? Não dois. Troque as pernas, transforme o coração. Esse foi o segundo. Quem quer trocar um par de pernas, par de né? pernas. Ambos são dirigidos ao público infantil. Exatamente. Faz parte dos seus planos juvenil. escrever agora voltado para o público adulto? Olha, isso não depende de mim, depende do nosso pai, né? Tem que vir a questão da inspiração. Eu jamais me imaginei como escritora, como eu já tinha falado no início, né? Mas veio essa oportunidade. E eu compreendi o seguinte, que escrever para a criança, né, é para mostrar à criança, para a gente tentar construir já na base a educação dos sentimentos. Esse foi o objetivo que eu enxerguei na proposta desses livros, né? Em construir a base da educação dos sentimentos. Porque se nós somos ainda, né, uma sociedade violenta, porque viemos ainda daquela educação de que os nossos pais diziam, se você chegar aqui apanhado, você vai apanhar de novo, né? E a gente tem que educar os sentimentos lá na criança, educando os nossos, né? Mostrando o exemplo, para que no futuro, não tenha uma sociedade tão violenta, tão agressiva e tão doente como é a nossa. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
temos uma referência ao bem e ao mal sofrer. Sofrer de uma maneira boa ou sofrer de uma maneira pior ainda, né? O que seria isso? Como é que se sofre bem e como é que se sofre mal? Olha, muita gente acha que o espírita, que tem essa alegria de viver, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, né? Ele é um pouco masoquista. Está sempre querendo dor para poder expurgar logo toda a sua dívida. E não é bem assim, né? Então, quando aparece uma dor, uma prova para a gente, o que é bem sofrer? Bem sofrer é você enxergar isso com resignação, com coragem, com obediência, mas ter a ação. A resignação já tem ação, precisa da ação, da sua ação, né? De ir buscar todos os meios possíveis para sair deste mal, né? Por exemplo, no meu caso, que foi a medicina, então eu busquei todas as portas que tive acesso, né? Claro que a gente vai falar em doença, hoje em dia, num sistema de saúde tão precário que está o nosso para o público, fica, às vezes, meio difícil. Mas é possível, eu conheço pessoas que dependem do SUS, que buscam, vão à justiça, que lutam por cirurgias, demora, né? Mas estão sempre buscando. E procuram, sim, também um apoio na fé, para se resignarem, né? E alcançar mais força para lutar. Você estava conversando e eu estava lembrando aqui de alguns casos de superação pessoal. Eu lembrei do Superman, lembrei do Michael Fox, né, atores de Hollywood, mas lembrei principalmente de Jerônimo, o gigante deitado. Jerônimo é um homem que passou 30 anos preso a uma cama especial. Jerônimo escreveu livros, fundou centros espíritas, percorria as cidades fazendo palestras, não é? Então ele tinha toda uma mensagem de otimismo. O que é que você diria ao público também a respeito disso? Olha, interessante que eu conversava com uma amiga minha espírita, eu dizia para ela, não, olha, isso aqui, nem que vá numa cama de roda como Jerônimo, eu vou fazer o bem, né? Então, eu nessa época me afastei, meu grande erro assim, porque me abalou tanto a doença num momento assim do meu holocausto, né? Porque me abalou tanto, me desequilibrou tanto, porque eu estava afastada, não de Jesus, não da doutrina, mas afastada do movimento, né? Fazia, sim, algumas atividades no bem, vivi ali, mas era muito limitado. Eu tinha me afastado das leituras. A gente erra muito mais por causa da nossa ignorância. Nós estamos, assim, chegando ao final do nosso segundo bloco. Mas a gente volta daqui a pouco, ainda conversando sobre superação. E dessa vez quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Voltamos já. Agora nós vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores dirigidas a Mônica, que está aqui conosco, conversando sobre superação. Vamos lá. Que conselho você daria a uma pessoa que está passando por uma grande perda? Olha, o primeiro conselho seria, assim, meditar, seria ter fé, né? Ter resignação, ter confiança em Deus, porque a dor, ela é um sinal de que algo está errado dentro da gente, quer seja no nosso corpo, quer seja na nossa alma. Só um exemplo, quando nos aparece uma febre, né? A febre indica que o nosso corpo está desajustado em algum ponto, ou algo simples, como um resfriado, ou algo mais sério, que é preciso a gente ficar alerta. Mônica, como superar doenças como câncer, cegueira e tantas outras? Mais uma vez, a gente tem aquele ditado, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Para tudo, a solução está dentro da gente, né? A gente pode viver bem, viver com alegria, apesar das nossas limitações. Eu não sei se o público conhece aquele caso do nosso irmão Nick, né? Eu não sei a nacionalidade dele, mas ele nasceu sem os dois braços,
sem as duas pernas, só com um pedacinho assim que eles chamam das pernas a asa de frango, né? E ele é uma pessoa extremamente ativa, que fala no mundo inteiro sobre superação, transmitindo alegria, transmitindo fé, entusiasmo, né? Então eu digo que para a gente se mover não é necessário, né, a gente ter exatamente as pernas, mas é necessário ter boa vontade. Mônica, o que dizer para aquelas pessoas que acham que nada dá certo? Olha, é bom a gente trocar todos esses nossos pensamentos, essas nossas atitudes negativas em positivas. Enxergar sempre o belo, enxergar sempre o bom, né? E transformar tudo na nossa vida, né? Porque quando nos aparece uma dor, é uma janela em alguma porta fechada, se olharmos para trás, existem 99 janelas, 99 portas alegres, coloridas, para a gente agir, né? Então, se tiver uma situação triste, olhe para trás, tem muitas alegres. Vamos transformar, vamos encontrar dentro da gente a felicidade, a alegria de viver. E a gente encontra tudo isso servindo ao nosso próximo. O que você diria a um pai, a uma mãe que perdeu seu filho? Como reparar a falta desse ente querido? Eu diria fé, né? Não aguardar essa dor na inércia, mas sim agir, né? Buscar o consolo da sua dor na fé, né? Em qualquer que seja a religião, né? Pode ser no catolicismo, na igreja evangélica, dentro da doutrina espírita. Claro que eu puxo para a doutrina espírita, por quê? Porque é uma religião onde que apresenta que a morte não existe. Que os nossos filhos, eles não são nossos filhos, eles estiveram ao nosso lado ou estão ao nosso lado para nos ensinar. Então, e se foram chamados por Deus antes, né, prematuramente, então que a gente encontre essa força para lutar, para que ele não sofra do outro lado. Nós agradecemos a presença de Mônica Cabral em nosso programa. Os livros de Mônica, eu sei que já estão com a edição esgotada, mas ela está providenciando uma nova edição através da Fé Paraná. Não troque as pernas, transforme o coração, e quem quer trocar um par de pernas. Mônica, muitíssimo obrigado pela sua presença entre nós. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem ajudar no aprofundamento e no estudo do tema abordado no programa de hoje. Anotamos alguns para você. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, de Allan Kardec. Libertação do Sofrimento e Rumos Libertadores, ambos psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Coragem, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Na Sombra e na Luz, psicografado por Zilda Gama, pelo espírito Vitor Hugo. Jerônimo, o Gigante Deitado, de Jane Martins Vilela. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida de hoje. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos nós.